A notícia do dia 13 de março de 2018 diz que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra o senador canalha, um dos maiores canalhas do Brasil, Romero Jucá, um pernambucano, senador por Roraima, por corrupção e lavagem de dinheiro. Desde que começou sua vida política, há mais de 35 anos, esse canalha vem desviando dinheiro da população brasileira, segundo as mais de 12 denúncias de corrupção contra esse canalha Mor, que também foi um dos arquitetos do golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Nesse vídeo a gente vai dar uma viajada aqui no histórico de Romero Jucá e lembrar você que esse canalha vai ser candidato novamente esse ano, em 2018. É muito importante produzir muito material sobre esse canalha Romero Jucá, para evitar que a gente consiga tirá-lo do poder, já que o Supremo Tribunal Federal, apesar de aceitar denúncias, vou mostrar para vocês que é o mesmo Supremo que também deixa prescrever os crimes que esse canalha tem praticado. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, eu sou Morpheus e a gente vai falar um pouco de verdade nesse vídeo. Meus caros amigos do canal Notícias Comentadas, antes de tudo eu vou falar um pouco com vocês sobre o novo quadro e o novo personagem aqui do canal Notícias Comentadas. Trata-se finalmente do Oráculo. E eu vou explicar a vocês o seguinte: o Oráculo ele tem qualificação, é uma pessoa qualificada no que diz respeito a mídia, marketing e tudo mais. Ele entende muito bem como funciona o processo de manipulação midiática, além de poder citar exemplos também históricos disso daí, internacionais inclusive. Então é uma pessoa que tem um respaldo muito grande para falar sobre esse tema e eu dou aqui as minhas boas-vindas aqui ao Oráculo e tenha tranquilidade e a certeza que nós vamos ter excelente material. Então se acostumem, é um incentivo, é um crescimento do canal. Quem sabe a gente vai aumentando o nosso time cada vez mais, sempre no intuito de mostrar a vocês de diferentes visões, com diferentes maneiras de se comunicar, as manipulações, as corrupções e todo o sistema de Matrix que mantém o povo brasileiro escravo desse sistema. Esperamos também que isso se transforme em um exemplo internacional e quem sabe em outros países comece um processo de revolução através da informação, da qualificação e da análise crítica das pessoas, tá certo? Seja bem-vindo aí ao Oráculo, fico ansioso também pelo próximo vídeo, gostei muito desse vídeo aqui e tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande, o canal Notícias Comentadas só ganha com isso e claro, vocês todos também. Uma segunda coisa, pessoal, nos ajudem a crescer. Esse ano é um ano decisivo, é um ano de eleições, nós precisamos das contribuições de quem puder contribuir para que a gente possa comprar equipamentos, comprar software de edição que são caros, contratar novos profissionais, tanto de mídia como de pessoas também para fazer reportagens e coberturas, documentários e tudo mais, e produção de novos importantes vídeos, entre eles os documentários que eu falei. Imagine agora um documentário sobre o canalha Romero Jucá. Agora com esse aqui, são 13 inquéritos somente no Supremo Tribunal Federal sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Eu gostaria muito de ver um material em que listasse tudo isso e contasse tudo isso para as pessoas de uma maneira clara e bem popular, para que as pessoas, na hora da eleição, não mais elegessem, desse um cartão vermelho para esse camarada que não tem feito outra coisa senão vender leis no Supremo, participar dos processos de corrupção e das reuniões de pilantragem junto com o maior e mais perigoso chefe de quadrilha do Brasil, que é o presidente atual do Brasil, do mesmo partido desse canalha, o Michel Temer. Pois bem, vamos entender primeiro aqui a notícia publicada no dia 13 de março de 2018, portanto hoje, atual, que diz o seguinte: a primeira turma do Supremo decidiu nessa terça-feira, por unanimidade, receber denúncia e tornar réu o senador Romero Jucá, de Roraima, líder, aliás, por Roraima, ele é pernambucano, líder do governo no Senado. Veja, esse cara que tem 13 inquéritos de corrupção é líder do governo. Esse governo que é acusado pela Polícia Federal de ser a maior e mais perigosa quadrilha de bandidos do Brasil, de ladrões do Brasil. E esse canalha aqui é líder desse governo, dessa quadrilha.
O chefe dele é o Michel Temer. Ele é presidente também do partido dessa quadrilha, que é o PMDB, que agora se chama MDB. A acusação é corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu me pergunto como é que faz corrupção passiva e lavagem de dinheiro de maneira passiva. É a primeira vez que o Supremo torna o senador do MDB réu. Além dessa ação, Jucá é alvo de 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Apesar de ter 12 inquéritos que se espalham historicamente, diferente de todos os inquéritos que foram abertos contra Lula, que foram todos de uma vez só, por perseguição política, o Romero Jucá ele vem historicamente acumulando esses processos de acusação de corrupção. Então fica claro o que é ou não perseguição política. Tendo sido denunciado 3 vezes pelo Ministério Público Federal, a Corte ainda não analisou se aceita essas acusações. Quanto ao Romero Jucá, como ele pertence à quadrilha, que inclusive a gente está vendo aí reuniões do Supremo, da chefe do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, se reunindo na casa dela, recebendo o chefe da quadrilha com o chefe do Supremo. E quem falou que o golpe do Brasil seria dado com o Supremo e tudo foi justamente o canalha Romero Jucá, que está aparecendo aqui, sendo recebida aqui a denúncia contra ele. Segundo a denúncia do então procurador Rodrigo Janot, Jucá pediu doação de R$150 mil ao Odebrecht para a campanha eleitoral do filho Rodrigo em 2014, então candidato a vice-governador de Roraima. Em delação premiada, o ex-diretor das Relações Institucionais da empresa, Cláudio Melo Filho, afirmou que a doação foi feita ao diretório do PMDB. Em troca, segundo Melo Filho, a empresa esperava que Jucá beneficiasse durante a tramitação de 2 medidas provisórias no Congresso. Jucá nega a acusação, mas essa acusação aqui não é nova, não tem nada de novo nisso. Durante o julgamento nessa terça, o subprocurador da República, Juliano de Carvalho, defendeu o recebimento total da denúncia. Ele afirmou que há indícios suficientes de que a campanha eleitoral foi financiada parte pela construtora Odebrecht e, por isso, o Jucá esteve à disposição da tramitação das medidas provisórias. E aí você lê aqui um pouco mais sobre essa notícia. Eu vou mostrar para você o seguinte. Romero Jucá, para você não esquecer, o canalha Romero Jucá é aquele do famoso pacto para derrubar a Lava Jato. Ele, em conversa com Sérgio Machado, um diretor que foi nomeado por eles para a empresa BR Distribuidora, eles fizeram todo um esquema de corrupção. E aqui foi gravado, aqui tem provas cabais, né? Eu vou falar sempre com um tom irônico isso daqui, provas cabais, que a justiça brasileira não enxerga, né? Aí vai dizer, mas é porque ele é senador. Bom, teve o outro senador também, que a sigla dele era PT e foi afastado rapidamente. Inclusive foi preso, foi afastado. As providências foram tomadas muito mais rápidas do que contra o Romero Jucá. Inclusive aqui no canal Notícias Comentadas a gente está fazendo um paralelo entre esses dois canalhas. Né? O pacto para derrubar a Lava Jato. Para você lembrar de como é que isso foi, como é que isso aqui foi, o Romero Jucá atua basicamente como um narrador de futebol. Ele narrou tudo que aconteceu até os dias de hoje, o que ainda está prestes a acontecer. Tudo foi narrado por ele, narrado. Tudo que ele falou, que o pessoal diz, mas será? Isso seria um absurdo. Está acontecendo agora. Inclusive, cada vez mais a gente está se convencendo que realmente o golpe incluía o Supremo e tudo. Cada vez mais a gente está se convencendo disso. Quando a gente vê, por exemplo, vou navegar aqui, Temer, Carmen Lúcia, a notícia que saiu aqui em todos os jornais, né? Carmen Lúcia virou problema, Temer tem encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Temer visita Carmen Lúcia na casa dela 3 dias atrás, no fim de semana. Foi passar o fim de semana lá com ela, sei lá que bosta foi lá que eles foram fazer. Né? Então, aqui ó, visita de Temer à casa de Carmen Lúcia. Casa. Olha, quem recebe em casa, ele tem no mínimo um certo grau de intimidade, vocês não acham? Porque se fosse, não, eu fui falar sobre trabalho. Beleza, velho, se você vai falar sobre trabalho e não tem intimidade com a pessoa, você não vai receber ela na sua casa, concorda? Você não pode ser estúpido, mesmo que você seja seguidor de Bolsonaro, não seja estúpido para entender uma coisa dessa. É preciso ter um grau de intimidade para receber a pessoa na casa, mesmo que seja para falar de trabalho. Segundo ele, para falar de trabalho. Mas sabe lá o que os dois estavam falando, entendeu? E aí o que acontece? Parece que cada vez mais o canalha radialista aqui, que ganhou as eleições em 2010 para senador pelo estado de Roraima, né?
ele narrou tudo certinho. Tá parecendo que tá tudo certinho do jeito que ele narrou. Que foi uns crimes absurdos que aconteceram no Brasil. Por sorte, hoje em dia a gente tem internet. Por sorte, hoje em dia a gente tem o Morpheus que escancara logo o negócio todo e não fica com lero-lero. Não fica enrolando conversa com ninguém, tentando falar educadamente um negócio que dá raiva na gente. Tá, o Romero Jucá ganhou em 2010. Portanto, minha gente, 2018 é ano de eleição. O Romero Jucá está terminando o mandato dele agora de senador e vai querer concorrer. Porque aqui a mamata dele daqui do governo e de ficar roubando e alterando as leis e vendendo lei e pegando propina de empresas, isso só dura até 2019. A partir de 2019 ele continua tendo influência, mas ele já não esperamos que ele não seja mais político, que o povo brasileiro saiba colocar esse canalha no devido lugar dele, fora da vida política brasileira, e quem sabe a justiça brasileira, que anda altamente suspeita e comprometida, o próprio Supremo Tribunal Federal, como diz Romero Jucá, né? Quem sabe aconteça alguma coisa extraordinária para esse canalha ir para a cadeia. Afinal de contas, os empresários que de fato fazem alguma coisa pelo Brasil, geram emprego e renda, que também participaram de corrupção, que também têm as culpas deles, esses foram presos primeiro, para calar a boca deles. Mas os corruptores também, que são os políticos, que fazem da política brasileira um verdadeiro cabaré, um verdadeiro puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro, como dizia Cazuza, esses todos ficaram livres. Somente um partido está sendo perseguido. E esse daqui está sendo protegido. Justamente o cantor do golpe. Romero Jucá, o cantor do golpe. Ele cantou todo o golpe. Esse ano ele vai estar pedindo o voto de você aí, quem sabe, em Roraima. E eu espero sinceramente, meus queridos amigos de Roraima, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês escancarem e entendam que se trata de um dos maiores canalhas da política brasileira, Romero Jucá. E não voltem mais nesse canalha. Já chega. A gente precisa dar uma limpeza no Brasil. Tá precisando, é urgente. O povo passa fome enquanto esses caras estão roubando tudo. Já chega. Tem que dar um basta nisso. Tá certo? Bom, eu procurei aqui, pessoal, um site qualquer que listasse as denúncias contra ele. Afinal de contas, são 13 denúncias. E não é possível que a gente não consiga investigar isso. Olha, infelizmente não achei. É sempre um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho acolá. Eu acho, sinceramente, que a gente poderia ter um grupo de pessoas que trabalhasse fazendo todo o levantamento dessas denúncias, preparasse o mais rápido possível, né, para fazer um documentário da lista dos processos de corrupção que esse canalha vem acumulando. Porque, minha gente, a publicação do vídeo é hoje, digamos, né? Publica hoje, mas não significa que amanhã todo mundo já viu esse vídeo. Tem um processo que as pessoas vão vendo, um vai compartilhando com o outro. Então peço a ajuda de vocês, compartilhem esse vídeo também. Vai um processo, vai compartilhando. Olha, tu sabia? Olha, lá no canal Notícias Comentadas tem isso aqui, tem aquilo outro. Entendeu? E assim vai crescendo o processo e a gente vai espalhando. Não é rápido, a gente precisa fazer isso rapidamente. E por isso, por favor, pensem seriamente nessa coisa que eu falei aqui para vocês, que é a assinatura solidária, para que a gente possa produzir esse material de maneira profissional, tá certo? Vou deixar aqui o link também para vocês. Bom, o senador tornou-se o primeiro réu no Supremo. Isso aqui é a notícia atual, né? Os ministros, lá. E aqui ele fala aqui desse processo aqui de 150 mil, mas vocês vão ver que existem outros processos. Deixa eu ver aqui os valores que estão aqui, ó, 24, 150 mil ao diretório. Não é nesse site. Aqui está falando também de outros casos, né? Mas eu vou dizer aqui, olha, deixa eu ver aqui de Sarney, a Dilma Romero Jucá, aqui nesse site aqui do EM, tá? Vocês vão ver aqui outros valores, 89, né? Ele começou já em 89. Olha o que diz aqui esse nível. Pernambucano Romero Jucá, do PMDB, de 61 anos, aqui em 2016, passou os últimos 35 anos da sua vida mantendo ótimas relações com os principais nomes do poder em Brasília. Desde 85, quando José Sarney assumiu a presidência, com a morte de Tancredo Neves, o político passou pelos partidos PSDB, cria também do PSDB, desse partido que tem a cartilha da quadrilha. A quadrilha comanda o Brasil com a cartilha do PSDB e com a aliança também, com a ajuda primordial do PSDB, que participa de tudo isso.
PDS, PFL, PPR e PMDB. E sempre manteve relações próximas com o chefe do executivo. Assumiu cargos comissionados no governo Sarney. Collor foi líder do governo nas gestões do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e até mesmo do Lula e da presidente afastada Dilma Rousseff. Em 86 ele foi nomeado então pelo Sarney para lá. Jucá se envolveu em polêmicas logo nos primeiros anos que ocupou seus cargos importantes na capital federal. Em dezembro de 89, pouco depois de deixar a presidência da FUNAI, ele manifestou-se contra um plano de retirada de cerca de 40 mil garimpeiros que havia invadido terras indígenas e Yanomamis. Meses antes da eleição para governador de Roraima, em que o PMDB tentava permanecer na cadeira, a Procuradoria denunciou Jucá sob a acusação de que, quando era presidente da FUNAI, ele realizou venda ilegal, mediante suborno, de madeira de lei da reserva indígena, e tem o nome da reserva indígena aqui, alguma coisa assim. Tá? E aqui tem uma lista de alguns processos de corrupção que ele participou. Aqui também, em algum lugar, deixa eu ver se eu acho o site que está falando de 15 milhões. Deixa eu ver se é isso aqui. Vou procurar aqui que é mais rápido. 150 mil. Esse aqui ainda é atual. Então tá falando aqui do... Não, 2017. Né, que tem um processo aqui que ele... Em processo de corrupção com o Romero Jucá. Que ele está sendo acusado de desviar 15 milhões. Aqui, ó. A doação teria vindo de forma de propina da contratação da UTC para a construção da usina nuclear Angra 3. Aqui, ó. Teria pedido... Afirmou que a delação PMDB teria pedido 1,5 milhão à empresa para doação de campanha em 2014. 1,5 milhões. Tá? Aqui, ó. O pagamento total seria de 45 milhões, dos quais 15 milhões seriam para RJ, a sigla que designava Romero Jucá. O senador, porém, nega participação no esquema, mas ainda é investigado por ele em inquérito no Supremo Tribunal Federal. Aquele que se reúne com o chefe da quadrilha na sua própria casa, Carmen Lúcia, né, nos finais de semana. Então aqui, 15 milhões. Então esses 150 mil é só um aperitivo, digamos assim, né? Os outros, a grana mesmo grande, ainda tem que ser investigada. Bom, mais uma coisa importante é o seguinte. Após quase 14 anos de tramitação, veja bem, né? E a gente eu não vou fazer nem comparação, vocês sabem que eu poderia comparar isso aqui com Lula, que tem prazo recorde de investigação. Após 14 anos de tramitação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio manda arquivar inquérito para investigar Romero Jucá. O senador era suspeito de desvio de verba em Roraima. Os supostos crimes teriam sido praticados até 2001 e prescreveram no ano passado. Para a defesa, claro, não vou nem ler isso aqui que dá raiva. O PMDBista é suspeito de receber comissões em obras do município de Cantá de 99 a 2001. Por causa da demora na coleta de provas e apresentação da denúncia, o caso prescreveu, isso é, não há mais possibilidade de punição. Tá? Então, os crimes contra esses canalhas estão prescrevendo. Eu não sei por que prescreve, né? Já que o cara é acusado de desviar dinheiro público, por que não leva a sério em alguns casos? Aí você pensa, ah não, a justiça é cega. Não é não, ó. Essa justiça brasileira anda enxergando e muito bem mesmo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aqui nesse vídeo que nós fizemos em 2017, em agosto de 2017, a gente está falando um pouco mais sobre a denúncia de corrupção do Romero Jucá na Transpetro, onde o Sérgio Machado lá trabalhava também. Eu falei ainda agora BR Distribuidora, mas é Transpetro, na verdade. Então aqui também tem uma das denúncias contra o canalha, senador canalha Romero Jucá, né, que você pode então averiguar. Do mais, eu peço a você novamente, encarecidamente, você de Roraima, principalmente você de Roraima, meu amigo, meu irmão de Roraima, compartilhe esse vídeo, faça o povo de Roraima entender que o Brasil não suporta mais políticos canalhas. E que isso sirva para Roraima e para todo o Brasil, porque essa turma está espalhada em todo o país. É hora de moralizar o nosso país. E a chance é agora, pessoal. Nós, brasileiros, só vamos ter a chance agora em 2018, nas urnas. É aqui que a gente vai fazer a nossa justiça. Porque se continuar do jeito que está, todo o Congresso brasileiro é um porco. Congresso mais imundo, talvez, da história do Brasil. Congresso que se vendeu como prostitutas ao capital internacional, entregando nosso petróleo, estão querendo entregar a Eletrobras,
entregar todo o patrimônio construído, todo o patrimônio brasileiro construído com muito sacrifício do povo brasileiro, com dinheiro dos impostos. Quer empresa, quer exploradora de petróleo, então vá pagar a sua. E não fique roubando a empresa do investimento do povo. Como esses canalhas aqui, né, essas prostitutas do capital internacional estão fazendo com o patrimônio brasileiro. O pior, que estão fazendo prostituição, em vez de vender o próprio corpo, vendem o corpo do povo brasileiro, através do patrimônio brasileiro. E isso chega, minha gente, chega. É preciso combater esse tipo de canalice praticado por esse canalha mó aqui. Vou até aumentar aqui para tomar toda a tela e quem sabe ele esteja me escutando. Canalha Romero Jucá precisa sair urgentemente da vida pública brasileira e ir direto para a cadeia, que é o lugar que ele merece. Grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.